Hoje eu vou te mostrar dois erros que muito trader iniciante comete que acaba resultando na perca de todo o seu capital operando day trade no mercado financeiro. Seja bem-vindo ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Hugo H6 e hoje eu vou te mostrar como não quebrar no day trade mesmo sendo iniciante. É muito, vamos dizer assim, entre aspas, né? Comum aquele trader que está começando agora no mercado financeiro, ele passar pelo processo de quebrar, né? Eu diria que toda pessoa que entra pelos motivos errados, acreditando que é fácil, acreditando que o mercado financeiro é o lugar onde ela vai mudar de vida fácil, ela acaba quebrando. Mas aí, se você ficar até o final, eu vou te mostrar como que você não vai quebrar no day trade mesmo sendo iniciante. Eu vou te mostrar os dois comportamentos aí que são cruciais, que mesmo que você entenda, vai diminuir muito as chances de você ter essa dor de quebrar e aí sim acabar desistindo do day trade, achar que day trade é uma ilusão, que não é um mercado para você e tudo mais. Então já deixa o like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito. Toda segunda-feira às 20 horas aí a gente vai estar rodando vídeo, soltando vídeo novo aqui no canal do YouTube, valeu? Então vamos que bora aqui pro conteúdo. O que a gente precisa entender primeiramente? Cara, é muito comum que o trader iniciante ele acabe sendo iludido pelo mundo que é o day trade. Por quê? A gente vê muito aí que são pessoas que têm intenções, vamos dizer assim, maquiavélicas, né? Que estão sempre com a intenção de machucar as pessoas, de destruir os sonhos e tudo mais. Então, o day trade ele é um mundo perfeito para que você prometa o mundo perfeito. Então, é muito fácil a gente criar um cenário, criar uma ilusão de que é tudo mil maravilhas. Só que no day trade é muito complicado você ter resultado se você não seguir um método, não seguir uma rotina, não ter disciplina. Que é muito crucial o que você saiba gerenciar suas emoções e você saiba realmente entender e identificar as melhores oportunidades, né? O trade ele é formado por duas situações. A primeira situação é você saber fazer análise, né? Saber ter uma boa capacidade de identificar as melhores oportunidades. E a segunda razão é você saber gerenciar as suas emoções. Por quê? Porque a gente sempre tem aquela vozinha que fica dentro da gente falando assim, pô, abre mais uma oportunidade, abre mais uma negociação. Ó, o preço a partir de agora ele vai subir, o preço a partir de agora ele vai descer, então entra vendido, entra comprado. Ou em uma situação onde a gente acaba perdendo, né, você tem aquela vozinha também na nossa mente que fala, pô, você precisa recuperar logo o que você perdeu. Você não pode ficar assim, você não pode encerrar o mês no negativo, você não pode encerrar o dia no negativo. Então, essas emoções, essas vozes que aparecem na nossa cabeça, que é muito natural, que é o nosso subconsciente falando com a gente, né? Para simplesmente eliminar aquela sensação de perca e situações que acabam fazendo que a gente entre em conflito com a gente mesmo. Um bom resultado ele passa por esse gerenciamento de emoções, esse gerenciamento também de entender e identificar as melhores oportunidades do mercado financeiro. E o trader iniciante ele não tem isso, né? Basicamente, ele entra no mercado para buscar oportunidades todos os dias, para abrir negociações todos os dias. Quando não, ele acaba se tornando uma pessoa viciada no mercado, né? Ele tem a necessidade de abrir negociações. Quando na realidade o trader que é consistente, o trader que tem resultado, ele abre as suas operações quando tem oportunidade. Existe uma diferença muito grande entre você abrir uma negociação porque você está identificando uma oportunidade e você abrir uma negociação porque você simplesmente precisa abrir uma negociação. É para alimentar um ego, alimentar um vício aí que provavelmente vai culminar no resultado que você de perder tudo. Então, a gente fez um breve resumo aqui sobre como é esse comportamento na verdade dos traders que estão iniciantes. E tem muito trader também, cara, que já opera aí 2, 3 anos no mercado e não consegue eliminar isso, né? Então, esse é um trabalho que talvez fique para um próximo vídeo, mas hoje aqui a gente está falando basicamente só sobre os motivos que levam os traders iniciantes a quebrar. E aí a gente vai falar com mais detalhes aqui agora que eu vou compartilhar a nossa telinha. Cara, o que é interessante a gente falar? Eu separei duas razões que eu comecei a ver por aí, né, de pessoas que estão fazendo trade, de pessoas que estão iniciando no mercado financeiro, que acabam quebrando. Isso é um comportamento que eu comecei a identificar que está se tornando
muito comum nessas pessoas. E isso é muito perigoso, porque isso pode acarretar em vários outros problemas. Que tipo de problemas isso pode trazer? Cara, pode trazer depressão, pode trazer ansiedade, pode simplesmente trazer problemas com a sua família, com a sua mulher, no seu relacionamento. Então eu sempre falo que o trader, ele é vamos dizer, uma pasta da sua vida que, para funcionar, as outras pastas, como a vida amorosa, a saúde, a vida financeira, tudo tem que estar rodando muito bem. É mais uma engrenagem, vamos dizer assim, né? Que para essa engrenagem começar a rodar, essas outras engrenagens que envolvem a sua vida, a vida amorosa, você tá bem consigo mesmo, elas precisam estar funcionando. Se ela não está rodando, não consegue funcionar, você não consegue fazer com que essa engrenagem de se tornar consistente no mercado financeiro, ela acabe funcionando. Então, é muito perigoso que a gente não entenda os conceitos reais do day trade, porque o trade ele é muito mais do que uma estratégia. É claro que você precisa saber negociar, você precisa ter essa visão mais aguçada para poder identificar as oportunidades do preço, mas não é só isso, né? Isso equivale, vamos supor, 25%, 30% ali de um gain, de um resultado positivo. Entre esses 75%, 70%, eles estão mais relacionados a como que você é fora do mercado, fora do gráfico, né? Se você faz atividade física, se você está bem consigo mesmo, se você trata as pessoas bem, se você é uma pessoa genuinamente do bem. Então isso é muito mais importante. Então eu comecei a perceber que existem esses problemas que estão fazendo com que os traders iniciantes comecem no mercado e não entendam que existe um processo por trás disso, né? Então eu comecei a perceber que essas razões são razões que fazem com que elas quebrem, e provavelmente se você está começando no trade, você também vai quebrar, né? Então a primeira razão é essa razão aqui, é simplesmente a pessoa querer viver de mercado logo de cara. Cara, isso é muito perigoso. Por quê? Um cara que quer se tornar médico, eu quero me tornar médico, ele simplesmente decide que vai ser um médico e no outro dia ele já é médico? Não. Qual que é o processo? Primeiro ele precisa estudar para passar numa faculdade, né? Que já é muito difícil. Em algumas situações, por exemplo, se eu quiser passar na universidade pública daqui para medicina, tem que estudar bastante, tem que fazer o Enem, tem que me destacar, fazer uma boa prova, alta pontuação para poder entrar na faculdade de medicina. Quando eu entro na faculdade de medicina, esse é o primeiro processo. Eu passo para o segundo processo. O segundo processo é qual? É você estudar a faculdade, é aprender como que você vai se tornar médico, e por isso que existem 12 períodos fora a residência aí. Então são 6 anos estudando para que você esteja apto no final desses 6 anos, mas a residência, eu não sei se é 1 ano e meio, 2 anos, enfim, para que você se torne um médico que esteja apto para poder estar atendendo. E aí no final disso, você está apto, mas você ainda não tem o cacoete de médico, você ainda não tem aquela experiência, o mercado de trabalho ainda. Então você começa a trabalhar, e aí sim você começa ganhando experiência com tudo que você estudou, tudo que você vê no dia a dia, para você se tornar um médico. E aí sim você começa a receber o seu dinheiro, e aí sim você começa a ser um médico de verdade. Então existe um processo por trás disso. E no mercado financeiro, muita gente ignora esse processo, muita gente, principalmente essas pessoas que estão começando a partir de agora, né? O que acontece? A pessoa, eu quero ser trader, quero operar, quero trabalhar de casa, quero chutar a bunda no chefe, enfim. No outro dia ela já quer estar vivendo de day trade, no final de 30 dias ela já quer estar vivendo de day trade, ela quer fazer um curso, e aí quer que esse curso resolva todos os problemas da vida dela. E aí depende de curso e curso, né? Mas o curso, ele é um encurtador de caminho. Mesmo que você faça o melhor curso do mundo, você vai precisar se dedicar, estudar, treinar e tudo mais. E isso envolve um processo, envolve um tempo para que você consiga viver de mercado, né? Então, se você entra no trade querendo viver de mercado logo de cara, se você nunca viu trade, se você está estudando há pouco tempo, isso não vai acontecer. É bem capaz que você quebre no mercado. Então, nesses primeiros meses, nessas primeiras situações, o que você tem que entender? Você vai precisar operar para aprender. Então, aquele ano, vamos pensar, passar 1 ano estudando. 1 ano você vai operar para aprender.
eu vou operar aqui para aprender, na conta realzinho mesmo, pouquinho dinheiro, meus 200, 300, 400, 500, 600 dólares, $1.000 que seja, 1.500 dólares que seja, estou operando aqui nesse começo para eu aprender. Que é gerenciar as minhas emoções, gerenciar meu capital, aprender a operar de verdade, controlar as minhas emoções. Então são alguns fatores que são cruciais para que você esteja desenvolvendo o trade e aí sim lá na frente você consiga gerenciar todas essas emoções. Imagina se você está numa situação e você está operando já com capital alto e você não sabe gerenciar a emoção de uma perca, mesmo que você faça o gerenciamento de capital. Imagina que você está operando e aí você perdeu, sei lá, 2% da sua banca. Só que esses 2% da sua banca equivale a R$20 mil. Imagina que você não sabe gerenciar essa emoção. Fala assim, caraca, perdi R$20 mil, meu Deus do céu. Você fica aflito, você fica se machucando por causa desse sentimento. Então, não trabalhar essas emoções, entendendo a gerenciar essas percas, essas emoções de percas com um pouquinho, você não vai saber gerenciar isso no muito, né? Então, quando você está operando, você precisa aprender a gerenciar todas essas emoções, esses sentimentos. Então, nisso você precisa aprender a operar. No começo você vai aprender a operar de início, operar pequeno mesmo ali. E aí sim, quando você souber tudo isso que eu acabei de falar, que é gerenciar o capital, gerenciar suas emoções, gerenciar as percas, saber exatamente a paridade que você opera, o tipo de estratégia, como você entra, como você sai, como você vai tomar stop, como você vai tomar stop no 0 a 0, como que serão os seus padrões de negociações, quais são as paridades que você vai negociar, o que acontece se a sua paridade que você gosta de operar não estiver apresentando oportunidades, o que você vai fazer. Então, são todos esses, existem outros, tá? Mas são todos esses comportamentos, essas definições que precisam estar muito bem alinhadas. Porque eu posso muito bem sentar aqui e falar, hoje é quinta-feira que eu estou gravando esse vídeo, tá? Falar, hoje eu quero operar o SDJPY. Aí, pô, o SDJPY está numa tendência muito boa, está nos padrões que eu gosto para poder estar abrindo as minhas negociações, sim ou não? Se tiver, eu abro a minha negociação, mas imagina que não esteja, estou abrindo a negociação basicamente no fechamento do mercado, que amanhã o mercado já está fechado. Então, se eu não tenho essa definição muito bem feita, eu acabo abrindo a minha operação no domingo, onde talvez na sexta-feira nem é um dia tão legal para estar operando assim, né? Então, é muito complicado isso. O trade ele te dá uma liberdade, mas ao mesmo tempo essa liberdade ela acaba sendo muito cara, acaba cobrando muito caro se você não souber gerenciar todos esses fundamentos para poder estar operando de verdade. Então esse é o primeiro fator, né? Querer viver de mercado logo de cara é um problema. Por quê? Cara, nunca operei na vida, vou conseguir viver de mercado logo de começo? Não vai, cara. Segundo motivo que faz com que muitos traders iniciantes acabam quebrando é simplesmente dar um passo maior do que a perna. Vamos só arrumar aqui, né? Deixa eu só aumentar aqui e esse aqui eu vou aumentar também. Então, querer dar um passo maior do que a perna. Hugo, o que é querer operar querer dar um passo maior do que a perna? Vou dar um exemplo aqui. É esse aqui, ó, operar com lote grande com banca pequena. Imagina que você tem, vamos imaginar, $1.000, vamos botar R$1.000, fica mais fácil, né? Imagina que você tem R$1.000 aí na sua conta, né, na sua banca disponível para estar operando. Bom, esses R$1.000 aí, hoje eu quero fazer R$2.000. Hoje eu só saio da frente do gráfico quando eu fizer R$2.000, bater a minha meta de R$2.000. Cara, você tá com 1.000. Então, você vai começar a abrir lotes grande demais para sua conta. Você vai começar a desrespeitar o seu capital. Querer abrir uma negociação onde se você tomar um stop, você acaba perdendo tudo. Por quê? Cara, imagina que você nunca operou. Você vai querer abrir negociações com lote grande demais, correndo o risco, né, de perder tudo caso aquela negociação dê errada. Você não está negociando day trade, você está apostando. E a aposta, na maioria das vezes, tende a dar errado. Então é por isso que o day trade ele tende muito ao fracasso, porque as pessoas elas acabam apostando demais no day trade, acabam negociando como aposta. Existe uma grande diferença do trader apostador para o trader investidor. O trader investidor é aquele cara que é mais tranquilo, faz gerenciamento de capital, gerenciamento de risco, sabe o que está fazendo no mercado. Ele passou pelos períodos onde ele aprendeu a negociar, não quis viver de mercado logo de cara.
E o trader apostador é aquele trader que simplesmente tá queimando dinheiro no mercado, né? Colocando ali os mil reais dele para jogo, e desses R$1.000 aí ele vai queimando dinheiro a cada negociação aberta. No começo isso pode até funcionar, tá? Mas no longo prazo a aposta ela tende muito ao fracasso, e o destino, o resultado de quem aposta é simplesmente perder tudo, tá? Então, quando você tenta dar um passo maior do que a perna, você está tendendo muito ao fracasso, você está correndo risco grande demais para querer viver de day trade, cara. Imagina, pô, vou passar minha vida toda operando com lote grande, tendo com conta pequena. As suas negociações, elas tendem a erro zero. Você não pode errar a sua negociação. Então, cada negociação que você vier fazer, você tem aquela pressão psicológica, emocional e tudo, de que, cara, não posso tomar stop, porque se eu tomar stop eu perco tudo. E se eu perder tudo, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou recomeçar? Como é que eu vou pagar as minhas contas? Como é que eu vou sustentar tudo que eu tenho? Enfim, então essa pressão ela não pode estar alinhada, ela não pode estar presente na sua mente quando você estiver operando. Então é por isso que quando você está operando com um lote maior do que você tem, você vai tender ao fracasso, você vai tender a ter uma pressão muito maior dentro de você, e essa pressão ela vai resultar numa visão mais embaçada em relação ao gráfico. Você não vai conseguir passar por umas correções, porque como é que é a nossa situação de mercado? Simplesmente é a seguinte: a gente está numa negociação, pô, o preço está numa tendência de alta aqui, eu entro nesse rompimento. Só que toda tendência era formada por tendência e correção, né? Então estou com o stop posicionado aqui embaixo, e aí na hora que eu executo a minha negociação, o preço vem numa correção. Essa correção ele vem até aqui, que está meu stop, né? E aí ela tá bem aqui. Essa correção ela tem de vir até aqui. Se eu tô dando um passo maior do que a minha perna, o gerenciamento, tô com um lote maior do que o meu gerenciamento de risco permitiria, essa situação aqui eu não vou aguentar passar. Então, na hora que o preço estiver nessa região, o que eu vou fazer? Eu vou falar, cara, eu não posso perder essa minha ordem. Ou até mesmo situações mais curtas, aqui, ó. Eu começo a olhar o preço numa correção. Estou olhando o preço numa correção aqui, então eu vou ficar com medo, eu vou zerar a minha ordem nessas situações. Quando na verdade o preço está somente realizando o lucro, realizou o lucro para depois subir, e aí estoura a negociação. Então, se você não faz o gerenciamento de risco nessa situação aqui, você vai acabar ficando com medo dessa negociação, e você vai acabar tomando um stop, ou zerando essa ordem no dedo aqui. Então, é muito importante que, se você estiver dando um passo maior do que a perna, essa situação você vai tomar stop. E aí quando você vier olhar o gráfico aqui de novo, né? Você vai ver o preço lá em cima, fala, porra, se eu não tivesse zerado a minha ordem no dedo, essa ordem tinha dado certo. Então, muitas das vezes não é só saber posicionar o stop, mas muitas das vezes também é você gerenciar essas emoções, saber ter um controle emocional nessa negociação para que você consiga um resultado positivo dela. Então, sim, esses são os dois motivos que no meu entendimento, né, nesses tempos que eu comecei a perceber de pessoas que estão iniciando no day trade, elas estão realmente com, vamos dizer assim, esse probleminha, entre aspas, mas depois desse vídeo aqui, com esse diagnóstico aqui dado, né, um vídeo onde a gente diagnosticou todos esses dois problemas que são muito cruciais para evitar com que o trader iniciante acabe quebrando. Eu tenho certeza que se você eliminar esses comportamentos do seu operacional, do seu pensamento, do seu comportamental, a chance de você viver de day trade, conseguir alcançar os resultados, se tornar consistente, aprender a negociar de verdade, são muito, muito maiores. Então, dessa forma que você vai evitar de quebrar, e acredite, eu tenho certeza que faz todo sentido. Então, concorda comigo? Deixa um comentário aqui para saber o que você achou desse vídeo. E é isso, se você curtiu, deixa o like aí, compartilha para geral, envia para aquele amigo que tá começando lá aí no day trade, tá começando a querer viver de mercado logo de cara, tá querendo burlar todos os processos. Então, se você não enviar, eu vou tirar esse vídeo aqui do ar, viu, cara? Então, muito cuidado aí, já envia esse vídeo. Vamos voltar aqui para nossa telinha, pai. Então é isso, né? Espero que você tenha curtido esse vídeo aí. Deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu? Tamo junto, grande abraço.